Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel, sou professor de matemática e física há muitos anos, já dei aula em todos os níveis de ensino, ensino superior, ensino médio, e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre integral indefinida do nível básico. É a primeira aula de integral, tudo bem? Se caso vocês gostarem e quiserem mais aulas, peçam nos comentários que eu preparo para vocês, tá? Só lembrando que nesse canal a gente costuma colocar os vídeos de sábado e domingo às 10 horas da manhã, mas aí o foco é para o ensino médio, para o vestibular, para o Enem, para a FUVEST, para o Unicamp. Agora, durante a semana de quarta e quinta-feira, nós podemos colocar vídeos envolvendo assuntos diversos. História da matemática, álgebra linear, cálculo diferencial integral. Então, se caso vocês gostarem dessa parte do ensino, que é o ensino superior, mas serve para quem já aprendeu, quem gosta de matemática, quem quer aprender, então serve para diversos públicos aí, peçam nos comentários, falem comigo, podem me mandar um e-mail, que aí eu preparo mais para vocês. Então aí o nosso canal fica com esses dois focos. Para o vestibular, para o Enem de final de semana, sábado e domingo. E de quarta e quinta-feira eu coloco um vídeo aí de matemática do ensino superior. Cálculo integral e enfim, por aí. E assim vai, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, ó. Então o nosso primeiro exemplo, pessoal, aqui, ó, integral de x ao quadrado dx. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós temos aqui o x ao quadrado, tá? X ao quadrado. Só que aí nós vamos, no expoente, que é o número 2, nós vamos adicionar uma unidade, mais 1. E aí, pessoal, você vai dividir isso daqui pelo número do expoente. Aqui não está 2 mais 1, então você vai dividir por 2 mais 1. Praticamente você já encerrou. Mais uma constante. Então, observe o seguinte, ó, o que nós temos? X elevado a 2 mais 1, isso é x elevado a 3, x ao cubo. Isso dividido pelo 2 mais 1, que é 3, mais uma constante c. Então, essa x ao cubo sobre 3 mais c é a integral de x ao quadrado dx. Acabou. Você pode perguntar, sempre tem que colocar o mais c? Sim, porque quando a gente coloca esse símbolo de integral, que é uma integral indefinida, nós estamos procurando quais são as funções que ao derivar dx ao quadrado. Observe o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, se você considerar, por exemplo, f de x como sendo essa função que nós encontramos, f de x igual x ao cubo sobre 3 mais a constante. E aí você faz, ó, vou deixar aqui em vermelho, a derivada dessa função, ó, f' de x. Como que vai ficar? Lembra da derivada? Você dá um tombo no expoente 3 aqui, ó, passa multiplicando o que está na frente, e você tira 1 do expoente. Então é 3 que multiplica o que está na frente e que não tem nada, então é 1. Então é 3 vezes 1 que vai ficar 3, vezes, aí você tira 1 do expoente, vai ficar x ao quadrado sobre o 3. Né? Esse 3 continua, e esse 3 aqui foi o expoente que deu um tombo multiplicando. Mais c, você vai derivar o c. C é constante, é um número fixo, qualquer. Ah, é 4, a derivada da constante número 4 é 0. Ah, se fosse 5, a derivada do 5 é 0. Se fosse 0, é 0. Se fosse 10, é 0. Se fosse 20, é 0. A derivada de um número é 0. A derivada de uma constante é 0. Então, mais 0. Ora, 3 dividido por 3, você pode dividir, né? Você pode simplificar, pois 3 dividido por 3 é 1. Então, a nossa derivada f' de x é igual a 1 vezes x quadrado, que simplesmente é o x quadrado, mais 0 que você não precisa colocar. Observe que voltamos para cá, ó. Então, essa é a ideia da integração. Você pode pensar como um inversa aí, né? Uma operação inversa da diferenciação. Você pode pensar assim. Então, você vai obter funções que, ao derivar essas funções, você obtém o resultado aqui. E como a derivada de uma constante sempre é zero, como a gente fez aqui, ó, você sempre vai colocar o mais c no final, pois esse c, quando você deriva, não vai fazer diferença no integrando, no valor aqui, né? Beleza? Então é isso. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Número 2, a gente tem essa função 12x ao cubo menos 3x quadrado mais x mais 10.
Pessoal, você pode pensar nisso aqui ó, como uma função, depois isso aqui como uma outra, depois isso aqui como uma outra, isso aqui como uma outra. E aí você pode integrar separadamente. Em outras palavras, a integral disso daqui é a integral do 12x ao cubo dx, mais a integral do menos 3x quadrado dx, mais a integral do x dx e mais a integral do 10 dx. Você separa. Mas devido a esse fato, né, que a integral da soma é a soma das integrais, você pode integrar tudo direto. Não tem problema. Então eu vou colocar um igual aqui e vou integrar aqui embaixo. Ó. Então nós temos 12x ao cubo, nós vamos fazer direto. Então o que nós temos? Ó, 12 vezes o x ao cubo. A gente vai integrar o x ao cubo, isso aqui é x. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar 1 no expoente. Então eu vou colocar em azul, ó, 3 mais 1. E esse valor, ó, você não pode esquecer, você vai dividir por 3 mais 1, certo? Agora nós temos menos 3 vezes... Agora a gente vai integrar aqui, ó, menos 3 vezes o x, tem o 2, então 2 mais 1... E aí você vai dividir pelo 2 mais 1. Aí você tem aqui mais x. Lembrando que o expoente é 1, quando você não coloca nada. Então é 1 mais 1. E aí você vai dividir pelo que está no expoente. 1 mais 1. E aí você tem aqui ó, mais 10. Mais 10 vezes... Pessoal... nesse caso, você não precisa pensar tanto assim, você pode fazer direto, mas eu vou colocar aqui, ó, pensando para a gente, tá? Esse mais 10 é como se fosse 10 vezes x elevado a zero, pois x elevado a zero vale 1, tá? Todo número elevado a zero é 1, então 10 vezes 1 é 10, você pode pensar que é x elevado a zero. O que a gente vai fazer se a gente adicionar 1? 0 mais 1 vai ficar 1, então aqui vai ficar x, tá? Eu vou colocar em verde mesmo, ó, x elevado a 1, dividido por esse 1, né? Só que dividido por 1 vai dar a mesma coisa. Então, de fato, vai ficar 10 vezes x elevado a 1, vai ficar 10x. Então, sempre quando você tem uma constante, a integral da constante é 10, é o valor da constante, vezes o x, porque aqui está dx, quer dizer que a gente está integrando em x, então vai ficar 10x. Se fosse então 5, seria 5x. Se fosse 7, 7x. Se fosse menos, menos 4, menos 4x. E assim por diante, tá? E aí, como nós já integramos todos os termos aqui, ó, essas 4 parcelas, nós já integramos tudo, então a gente vai colocar um mais c. E aí, pessoal, a gente só vai ajeitar. Ó. Então, isso é igual 12 vezes x elevado a 4... x elevado a 4 dividido por 4, menos 3 vezes x elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido por 3, mais x elevado a 2, x ao quadrado, dividido por 2. Aqui, pessoal, que eu já tinha comentado, mais 10 vezes o x, certo? X elevado a 1 não precisa colocar o expoente 1, dividido por 1 não precisa colocar também. Então, ó, mais 10, a integral fica 10x. Mais essa constante. E acabou, pessoal, essa é a integral. E é muito comum, enquanto você estiver estudando por livros, tá? Guidorize, Stuart, ou qualquer outra aí que você estuda, que você gosta. Falei talvez os mais famosos aqui pra gente no Brasil, mas o Stuart é famoso no mundo inteiro, né? Mas de qualquer forma, você não vai encontrar resposta assim por causa das simplificações, tá? Esse 12 dá para dividir por 4, 3 dá para dividir por 3. Então a gente vai fazer isso, mas acabou, tá? Não precisa fazer mais nada, já resolveu aqui. Mas olha só que interessante. Se a gente dividir, eu vou colocar aqui, ó, em rosa para a gente, ó. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, isso dá como resultado 3. Então isso para a gente é igual a 3 que multiplica x à quarta. 3 vezes x à quarta. Agora aqui, pessoal, nós temos 3 dividido por 3. 3 dividido por 3, isso é 1. Então, nós ficamos com menos 1x ao cubo, isso é menos x ao cubo. Não precisa colocar o coeficiente 1 aqui, né? Agora, mais, nós temos x ao quadrado sobre 2,
mais 10x mais o c, que é a nossa constante. E acabou. Essa é a integral. É claro que você pode fazer uma prova real que é derivar essa função que você encontrou. A gente fala que é uma família de funções porque esse c é uma constante, ele é qualquer número real. Assim, pode colocar 1, pode colocar 2, pode colocar 3, pode colocar o π, pode colocar qualquer número. Então a gente coloca c é um número, é uma constante. Só que a derivada da constante é zero. Sumiu, deu zero. A derivada de 10x é 10, apareceu 10 aqui. A derivada de x² sobre 2 dá um tombo aqui, vai ficar 2 vezes x a 1, e o 2 com 2 vai cortar, vai ficar x, vai dar x a 1. A derivada do menos x ao cubo, dá um tombo, vai ficar menos 3x², menos 3x². E aqui, 12x ao cubo, percebe? Então, se você derivar, tem que voltar. Você pode fazer uma prova real para ver se está certo. Tá bom? Então vamos lá, vamos para mais um exercício. Então o nosso exercício 3 é integral de 1 sobre x² dx, tá? 1 sobre x². A ideia aqui, pessoal, quando tivesse o x², x5, enfim, no denominador, é você levar para cima, utilizando propriedades de potências. Eu vou colocar aqui para a gente, o seguinte, a propriedade, vou colocar em vermelho, tá? Existe uma propriedade que é o seguinte, 1 dividido por uma potência a elevada a n. Isso daqui, pessoal, é igual a elevada a menos n. É isso daqui, tá? E a gente vai usar esta propriedade primeiro. Nós não vamos integrar, só vamos usar esta propriedade. Por exemplo, tá? Um exemplo aqui, se fosse 1 sobre 2 elevado a 4. Como que vai ficar? O 2 é o nosso a gente chama de base, vai ficar 2, e o expoente, que era n, fica menos n. O que quer dizer isso? Você troca o sinal. Está 4 positivo, então vai ficar menos 4. Tá? Vai ficar menos 4. Se fosse negativo aqui, se fosse menos 4, então você ia inverter com o sinal mais. Você sempre, quando inverte, você troca o sinal do expoente. Então 1 sobre 2², 2 a menos 4. E é o que a gente vai fazer aqui. No caso, o nosso a é o x aqui. O nosso 2, o nosso a é o x. O expoente também é 4, é o mesmo aqui. Tá? Mas beleza. Esse n é qualquer número aqui. Poderia ser 5, 10, pode ser até fração. Você vai inverter trocando sinal. Então vamos lá. Isso é igual, a gente não vai integrar ainda. Então a integral, a gente vai trabalhar isso aqui. Usando a propriedade das potências, isso é x elevado a menos 4 dx. E agora a gente vai integrar do jeito que eu já expliquei para vocês. Você tem o x menos 4, e aí você vai adicionar 1, mais 1, e você vai dividir pelo cara aqui, pelo expoente. Vou colocar tudo em azul. Menos 4 mais 1. Não esqueça da constante de integração. Tá, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, eu vou já deixar a fração para a gente. Nós temos x elevado a menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, vai ficar x elevado a menos 3, dividido por menos 4 mais 1, que é menos 3, mais a constante. Pessoal, acabou. Já integrou, já foi. Também, de novo, se você estiver trabalhando com exercícios, você não vai encontrar a resposta sim. Então, a gente vai só trabalhar um pouco, mas acabou, tá? Isso é igual. Aqui, é mais. Quando é mais, não precisa colocar, é positivo. E mais com menos, dá menos. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Então, nós temos o menos x ao cubo a menos 3 dividido por 3, tá? Que eu fiz a regra de sinal. Mais com menos, menos, eu deixei o menos em cima. Não precisava, poderia fazer direto, mas vou escrever, x a menos 3 dividido por 3. Nós fizemos a regra de sinal aqui, porque aqui é positivo. Mais com menos, menos. Tá? Mais a constante. Mas não precisava fazer isso, você faz meio que direto. Isso já basta, mas você pode também jogar para o denominador. Não tem aqui 2 a menos 4?
2 a menos 4, pensa comigo, ó, 2 a menos 4 é igual, olha da direita para a esquerda, é igual a 1 dividido por 2 a quarta. Tanto faz se você vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você pode ficar transitando aqui. Então você tem x a menos 3, o seu expoente ó, é negativo. Você pode transformar isso em fração, né? Vai ficar assim, ó, menos, esse menos é esse cara, 1/3, esse 1/3 é que não precisa colocar o expoente aqui, né? Mas nós temos o 1, né? Perdão, expoente não, coeficiente. Não precisa ficar colocando o coeficiente, mas nós temos o 1 aqui, né? Então nós temos o menos 1/3, que está aqui, ó, menos 1/3, vezes esse x a menos 3. Esse x a menos 3 nós vamos voltar para a fração. Então vai ficar 1 sobre x ao cubo. Certo? Ó, 1 sobre x ao cubo é x a menos 3. A gente está novamente nessa propriedade. Mais a constante. Pessoal, não tem mais o que fazer. Você tem aqui uma multiplicação de fração, você tem menos 1 vezes 1 é 1. Você poderia, se quiser, colocar assim, ó, menos 1, que é menos aqui, 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 3 vezes x ao cubo, não tem o que fazer, é 3x ao cubo mais a constante. E acabamos aqui. Tá bom, galera? Olha, esse nosso exercício aqui, ele terminou, de fato, aqui, ó, quando você saiu da integral, você colocou daqui da igualdade para cá, aqui você já integrou, aí praticamente acabou. Só que menos 4 mais 1 é feio, então menos 4 mais 1 é menos 3, e menos 4 mais 1 é menos 3. Então isso aqui já acabou, poderia deixar assim. Mas você pode ir trabalhando para chegar, em geral, no gabarito, que é assim que coloca. Mas isso aqui não está errado, está certo, poderia parar aí. Vamos para mais um exercício, exercício 4. O exercício 4 é a integral da raiz quadrada de x dx. Novamente, nós vamos olhar para as propriedades aqui, ó, das potências, tá? É importante você listar, mas a gente usa mais essa e a da raiz quadrada, que é o seguinte, eu vou colocar em vermelho aqui para a gente, ó. Raiz enésima, calma que eu já explico isso, né? De a elevado a m. Isso aqui, pessoal, é igual a elevado a m sobre n. Esta é a propriedade, tá? Eu vou dar um exemplo, igual nós fizemos aqui, ó. Eu vou colocar aqui para a gente, ó. Se fosse, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 5. Observe para a gente, ó, que o 2 é o a, é a base, o 5 é o expoente m, e a raiz é raiz cúbica. O índice aqui, ó, é 3. Aqui é n, então a gente fala enésima, é o índice da raiz. Como é que vai ficar? Vai ficar 2, que é a nossa base, elevado a m sobre n, elevado a 5/3. Elevado a 5/3. Acabou aí. Ah, e se fosse raiz quadrada de 5? Pessoal, raiz quadrada a gente não precisa ficar colocando o índice, tá? A raiz quadrada, no caso, a gente não coloca índice, mas a gente sabe, eu vou deixar aqui ó, em verde, ó, a gente sabe que o índice é 2. E aqui, quando a gente não coloca nada no expoente, nós já sabemos que o expoente é 1. Então, nós temos o que? Igual, vou deixar em vermelho mesmo, ó, igual ao que? 5 elevado a quem? Ó? Expoente 1 sobre o índice da raiz 2, 1 sobre 2. Então, raiz quadrada de 5 é 5 elevado a meio. Observe que é a mesma coisa que nós temos aqui. Esse x poderia ser 5. Mas, ó, no caso é x, é uma variável, então a gente vai escrever x elevado a meio. Raiz quadrada de x, aqui tem 1, aqui é 2. Então, usando essa propriedade, pessoal, nós temos integral de x elevado a meio, 1 sobre 2, dx. Beleza? Pronto, você já deixou de uma forma bonita, ó, x elevado a um expoente aqui, você vai utilizar o quê? A mesma coisa que nós já fizemos, ó. Você tem aqui x, colocar em azul,
meio mais 1, e o resultado aqui, ó, você coloca meio mais 1. Isso mais uma constante C. Pronto, você terminou. Ah, você pode sim trabalhar um pouquinho. Então você tem igual, vamos lá, ó, x elevado a meio mais 1. Pessoal, essa adição de fração, né, meio mais 1, a soma disso daqui, se você fizer o mínimo, isso dá 2 mais 1 vai dar 3 meios, tá? Eu vou colocar direto aqui pra gente, 3 meios. Caso precisar que eu faça, vocês escrevam no comentário, eu explico para vocês aí depois um pouco de fração, adição é importante aí. Aí dividido por meio mais 1. Meio mais 1, a gente já fez essa conta, 3 meios. Observe que a gente sempre divide pelo valor do expoente, então você pode fazer mais direto agora. Mais C, o que eu estou querendo dizer é que dessa integral você já pode vir para cá. Você não precisava escrever isso não, você poderia vir para cá direto. Mas tudo bem, acabou. Essa é a nossa resposta, fim. Você pode trabalhar. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos x elevado a 3 meios, você pode pensar nisso como um número, e aí dividido por essa fração, 3 meios. Então a gente faz o que numa divisão de frações? A gente mantém a primeira, então você mantém o x elevado a 3 meios, tá? E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Inverter, está 3 sobre 2. Opa! Está 3 sobre 2. Inverter é 2 terços. Então, pessoal, o 2 aqui ele vai para cima. Então, a gente escreve, ó, 2 que multiplica o x elevado a 3 meios. E ainda dividido por 3. A gente inverte, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar, ó. Você tem x elevado a 3 meios. E aí você multiplica pelo inverso da segunda. Está 3 sobre 2, então você vai multiplicar por 2 sobre 3. O 2, x elevado a 3 meios vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a 3 meios. Percebe? E aí, ó, isso aqui é como se fosse sobre 1. 1 vezes 3, 3. Então a gente já deixa assim. Vou apagar para a gente, tá? E aí tá faltando mais C. Opa, deixa eu deixar em preto, né? Ficar mais bonito. Mais C, que é a nossa constante de integração. Beleza? Acabou. Galera, x elevado a 3 meios, olha só que interessante. Isso aqui é 2 elevado a 5 terços. Você pode trabalhar em raiz. Você pode trabalhar de raiz para o expoente, né, para uma forma exponencial, como você pode voltar para a raiz. Se a gente voltar, ó, o 5 está dentro do expoente, o 3 é índice. Você poderia colocar aqui, ó, 3 meios, tá? Então isso é mais, mais não, perdão, igual, né? Igual 2 que multiplica, ó, 3, 2. 2 é o índice da raiz. Então raiz quadrada, não precisa colocar o 2, porque raiz quadrada já quer dizer que o índice é 2, tá? Que é esse número 2. Dividido não, raiz quadrada de quem? X ao cubo. Isso dividido pelo 3, mais a constante. Então é isso, galera. Essa é a nossa resposta. Beleza? Espero que ficou claro aí para vocês. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês e em seguida eu vou resolver, tá? Mas a gente para aqui. Vou colocar 2 exercícios agora, tá? Vamos lá. Ó. Então, pessoal, esse é o nosso exercício 5. Vocês podem fazer, tá? E nós temos também esse exercício aqui, que é o exercício 6. Você fala, puxa vida, o que é isso? Não, lembra, você integra esse, depois você integra esse, depois você integra esse, depois você integra esse. Pode fazer tudo junto? Pode, mas não é necessário. Agora que vocês podem parar o vídeo, fazer, tal, ir embora, vocês decidem aí. Tá? Antes, né, dê aquele like maroto se você gostou, faça comentário se precisa fazer mais alguma coisa, compartilhe também com seus amigos. Você pode compartilhar com todos os seus amigos que gostam de matemática ou que estão estudando cálculo diferencial integral na universidade ou estão estudando cálculo por simplesmente gostar, né, que cai no primeiro caso que eu comentei, que gosta de matemática, ou estão interessados no assunto, ou que pretendem fazer alguma faculdade de exatas aí e vai estudar, porque isso cai praticamente todo o curso de exatas e em alguns cursos de biológicas também. Enfim,
Compartilhe com seus amigos para eles se inscreverem no canal, tá? Que isso vai motivando para a gente fazer mais vídeos de cálculo. E outra coisa, o YouTube ele não vai compartilhar esses nossos vídeos para outras pessoas, porque o canal é pequeno e ele não sabe bem ainda o público que destina esse tipo de vídeo. Então compartilhe com seus amigos, quando a gente tiver 10 mil, 15, 20 mil inscritos, aí o próprio YouTube começa a mandar para o pessoal. Por enquanto ele não vai mandar para ninguém. E também serve para as pessoas que estão no ensino médio, lá no sábado e domingo, que eu vou ficar colocando sábado e domingo às 10 horas, vídeos do ensino médio lá, tá? Durante a semana de quarta e quinta, quando eu colocar vídeo, vai ser sobre o ensino superior ou sobre história da matemática, que abrange, dependendo do nível, todos os níveis escolares aí. Bom, acho que você já fiz até o meu pedido aqui, né? E o porquê você precisa nos dar aquela força para o canal crescer. E agora vamos resolver o item 5 e o item 6, tá? Então, pessoal, se vocês lembram, a gente vai utilizar as propriedades aqui das potências. A primeira é da raiz, então é integral de x, tá? Raiz quinta de x ao quadrado, vai ficar 2 quintos dx, tá? Isso é igual, aí lembra, a gente tem x elevado. A gente vai adicionar 1 ao expoente, vai ficar 2 quintos mais 1. Pessoal, você sempre vai ter 5 mais 1, 5 mais 2, 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7, vai dar 7 quintos. Né? Mas como a gente faz isso? A gente faz o mínimo, o MMC, que é o próprio 5, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 é 1, 1 vezes 2 é 2. Mais 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 1 é 5. 5 mais 2, 7. Então, 7 quintos aqui no expoente. E esse valor do expoente a gente joga para o denominador também. Mais a constante. Acabou! Muito bem, não tem mais o que fazer. Ah, quer trabalhar? Então, o que a gente faz? Está dividindo por 7 quintos, você inverte, vai ficar 5 sétimos, né? E aqui, se você quiser, você coloca em forma de raiz. Então, raiz quinta de x elevado a 7. Isso mais a nossa constante. Pessoal, acabamos aqui, né? O outro exercício, galera, ele é o seguinte, isso é igual a integral. Você pode fazer separado ou já vai fazendo tudo junto. X ao cubo, a gente vai jogar para cima, vai ficar x a menos 3. Então, nós temos menos 1 vezes o x a menos 3, dividido por 2, mais 1 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, raiz de x no denominador. Raiz de x é x elevado a meio, só que está no denominador. Aí a gente vai jogar para cima, vai ficar x elevado a menos meio, certo, pessoal? Agora nós temos o menos 2x mais 4 fecha dx. E agora a gente integra. Vamos integrar todas aqui, todas as parcelas de uma vez, né? Todas as funções. X a menos 3, então, menos 1 vezes x, a gente vai adicionar 1 ao expoente. Menos 3 mais 1 dá menos 2, então vai ficar menos 2 dividido. Esse 2 está aqui no denominador e a gente não pode esquecer do menos 2, né? Mais 1, menos 3 mais 1, menos 2, e esse valor menos 2 também joga no denominador. Agora aqui mesma coisa, mais 1 meio vezes, a gente vai integrar aqui, x, adiciona 1 ao expoente, vou colocar em vermelho, tem menos meio no expoente, a gente vai adicionar 1. Lembra? Você faz o mínimo, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 dá meio, né? Dá 1 sobre 2. Então, vou colocar em vermelho mesmo, aqui está 1 meio dividido, não pode esquecer também 1 meio, tá, galera? 1 meio. Agora vem aqui, menos 2 que multiplica x, aumenta 1, tá 1, aumentar 1, 1 mais 1 é 2, então vai ficar 2 dividido por 2, mais, lembra, a integral da constante, 4, vai ficar 4x mais c. Beleza, pessoal? Acabou aqui. Aí você fala, pode trabalhar? Pode mexer um pouquinho? Pode. Vamos ver se vai... Eu acho que cabe. Eu vou levantar um pouco aqui, tá? Pra gente. Vamos lá. Então, pessoal, menos
1 que multiplica x a menos 2, eu vou escrever aqui, depois eu apago, ó, vai ficar menos 1 que multiplica x a menos 2, e 2 vezes o menos 2, isso dá menos 4. Menos com menos é mais, então a gente pode fazer regra de sinal. Eu vou colocar em azul, depois a gente aqui coloca só o resultado. Ó. Aqui em cima ó, nós temos menos 1 que multiplica x a menos 2, dividido por menos 4. Menos com menos é mais, então nós temos x a menos 2 dividido por 4. Pessoal, isso já basta, como isso aqui também. Mas lembra, se está expoente x a menos 2 está negativo, vamos deixar ele positivo como? Você volta para a fração. Então vai ficar esse 1/4 vezes esse x a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Lembra? Está 1 sobre x ao quadrado, isso é x a menos 2. Está x a menos 2, isso é 1 sobre x quadrado. Então esse é o resultado mais bonitinho, vamos dizer assim. Vou apagar aqui, pessoal, e eu vou escrever. Então isso é igual a 1 sobre 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes x quadrado. Vai dar 4x ao quadrado. Beleza? Acabou aqui. Agora vamos para a segunda parcela. A segunda parcela aqui, pessoal, nós temos, vou colocar em azul também, ó, 1 meio vezes x elevado a meio. E esse 1 sobre 2 não é uma fração, você pode inverter. Vou deixar em vermelho ela aqui, ó, vezes, inverter. 1 sobre 2, você inverte, vai ficar 2 sobre 1. Olha que interessante, esse 2 divide com esse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Então ficamos apenas com x elevado a meio, simplesmente assim. X elevado a meio, se quiser colocar em raiz, raiz quadrada de x. Lembra, ó, 1 no expoente, raiz quadrada, não precisa colocar o índice, é 2. Então, isso daqui, galera, o que, que nós temos? Vou deixar em azul, ó, mais raiz quadrada de x, certo? Então, raiz quadrada de x, se você derivar, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Legal, hein? Bom, o resto está mais fácil. Opa, o que estou fazendo aqui? Era para apagar. Bom, pessoal, para encerrar aqui, ó, nós temos 2 dividido por 2. Se você dividir isso daqui dá 1, né? Então, nós temos menos 1. Lembra que esse menos 1 não precisa nem colocar. Então, é menos... O menos sim vai ter que colocar, mas o 1 não precisa colocar. Então, menos x ao quadrado. Quando a gente escreve isso aqui, subtende que já tem um 1 multiplicando x quadrado. Então, tá tudo beleza. Mais 4x mais c. E acabou. A nossa integral é essa aqui. Né? E é isso. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, de novo, dê aquele like, aquele joinha maroto. Isso nos ajuda. Ajuda comentando e, principalmente, compartilhando com seus amigos que gostam de matemática, que vão estudar algum curso universitário de exatas. Até de biológicas isso acaba vendo aí em alguns cursos. Bom, é isso. Também um aluno do ensino médio que pretende fazer, serve para muitos gostos isso aqui, né? Esse é o nosso nível 1, nós estamos integrando aqui esse tipo de função. Aí nós podemos depois, nas próximas aulas, integrar uma exponencial, integrar um sobre x. Aí tem que lembrar um pouquinho das derivadas, né, que a gente chama de funções primitivas. Isso também são primitivas, mas a gente fica para um próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto aí. Valeu!